Olá pessoal, hoje vamos com mais um vídeo no canal e vamos dar uma paradinha no abecedário para inaugurar um novo quadro que vai se chamar Eri Indica, onde eu vou estar fazendo indicações de livros, romances, peça de teatro, filmes, séries, tudo que eu achar legal eu vou estar indicando e fazendo um breve comentário sobre o que eu estou indicando. Mas antes, não se esqueça, tá? Não se esqueça de se inscrever, de dar o joinha, de dar o like, de comentar, de debater, de compartilhar. Tudo isso ajuda muito a gente a burlar os algoritmos. Fora isso, ajuda no Pix ou no Apoia-se a gente continuar o trabalho, a financiar o trabalho. Enfim, é muito importante para a gente continuar com esse trabalho de formação por aqui e melhorar a qualidade dos vídeos, de som, de equipamento, enfim, de tudo. Para isso a gente precisa dessa sua força, porque a gente sabe que esse trabalho de formação política e teórica dá um trabalhão danado, então chega junto. Então, simbora pro Eri Indica de hoje. Vamos lá! Bem, hoje a gente vai começar com uma indicação que é um auto jabá, né? Aproveitar que o canal é meu, que o espaço é meu para fazer um auto jabá e indicar para vocês. O link para compra do livro tá aqui. O livro que eu lancei ainda esse ano pela Ruptura Editorial, Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, o Mal-Estar nas Universidades. Primeiro, antes de tudo, mandar um abraço, um cheiro e um agradecimento a todo mundo da Ruptura, Patrão Cauê, a Marcília, a Larissa, a Douglas, todo mundo que participou e fez com que esse livro pudesse vir à tona, vir a público com uma qualidade tão incrível e bem bonito, com a edição muito bem elaborada, enfim. Só agradecimentos, né, que o meu bebezinho ficou muito bonito, né? Enfim, mas agora vamos falar um pouco de por que eu acho que vocês deveriam dar essa oportunidade para mim e ler um pouco do meu livro e debater um pouco. Veja, esse livro é fruto de um trabalho onde eu fiz várias pesquisas ao longo da graduação sobre o adoecimento mental nas universidades. Então, desde um ponto de vista mais teórico, o que seria uma perspectiva crítica a partir do adoecimento mental, do sofrimento humano, desde debates sobre patologias sociais, até dados estatísticos sobre a precarização do ensino superior, sobre a precarização da pesquisa, financiamento público do ensino superior, enfim, diversas pesquisas que eu compilei para fazer esse livro, né? Então juntou TCC, artigos, trabalhos e uma série de coisas, apresentações, compilou tudo, fez uma ampliação para vir para cá, para esse livro, para estar lançando para vocês, porque eu acredito que, primeiro, é um tema cujo interesse não foi um interesse meramente teórico, é um interesse onde há, certamente, um interesse pessoal. Eu passei por problemas de adoecimento mental, passo até hoje, mas começaram a ficar muito mais grave durante a graduação, seja por problemas pessoais, mas também por problemas ligados à dinâmica da universidade, enfim, se achar que não ia dar conta, de ficar para trás, de perrengues financeiros e assim por diante. Até de ver pessoas, colegas, amigos, conhecidos passando por processos de adoecimento, de ansiedade, de estresse muito grandes, muito pesados, né? Casos de suicídio, enfim, coisas bem pesadas que infelizmente eu tive que conviver na universidade. Então isso tudo foi uma motivação pessoal e afetiva. Foi por essa via da experiência pessoal que eu cheguei nesse objeto de estudo. Assim como foi pela via de perceber que uma perspectiva teórica, com uma teoria crítica, poderia me fornecer e como de fato ofereceu um arcabouço teórico e intelectual que pudesse dar conta de ligar experiências de sofrimento, vínculos sociais e crítica social a partir dessas experiências. Ou seja, entender que essas experiências não são meramente coisas individuais, apartadas do mundo, ou problemas puramente físico-químicos, biológicos, neurológicos, mas ele também tem um fundo social, uma questão social
que influencia nesses aspectos do sofrimento humano, né, que determinam o sofrimento humano. Então, para isso, eu dividi o livro em 3 partes, né? O livro tem 3 capítulos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Tem 3 capítulos que se chamam Vínculos Intransponíveis, A Nova Gramática do Capitalismo e um capítulo chamado Mal-Estar nas Universidades. E também tem um adendo e uma conclusão, né? Fora a introdução e o prefácio. Bem, nesse primeiro capítulo, né, onde eu falo de vínculos intransponíveis, eu acho que eu fiz primeiro uma abordagem mais teórica, né? Ou seja, quando eu digo para vocês que a partir do sofrimento humano a gente pode conseguir fazer uma leitura crítica da sociedade e dos vínculos sociais, eu tenho que justificar isso teoricamente, porque a princípio a imagem que nós temos é de que o sofrimento humano ele é algo muito individual, ele é algo muito privado, porque em última instância quem sofre, quem sente essa dor psíquica, física até, sou eu, Eribaldo, né? Ou você que tá aí me ouvindo. Então, isso aparece como algo muito particular. Mostrar para as pessoas que isso não é tão particular quanto parece ser, ainda que a vivência dessa dor seja particular, é algo que me demandou fazer esse capítulo, né? Primeiro essa entrada. Então eu usei uma teoria que é a teoria de Honneth, né? Teoria do reconhecimento, para mostrar como os processos de subjetivação, né, como a gente se torna sujeito na sociedade, são processos da qual a relação indivíduo e sociedade não é uma relação de parte e todo, mas é uma relação de, numa linguagem hegeliana que eu vou explicar para vocês, de particular e universal, ou seja, o sujeito guarda e reverbera uma parte desse universal, assim como esse universal só existe porque ele contém em si esse particular, né? Então, de certa forma, nós somos a realização desse universal de forma particular. É isso que eu quero dizer a princípio, ou seja, essa relação de uma unidade dialética de contrários. Então, para isso, Honneth vai mostrando para a gente como há graus, né, de uma gramática, né, isso que a gente partilha intersubjetivamente, que é esse solo da qual nós produzimos sujeitos. E esse solo não é neutro. Ele carrega consigo um conjunto de normas, de regras, uma linguagem, um conjunto de símbolos, de valores, que fazem com que a gente seja determinado por isso. Ou seja, a gente demanda um certo tipo de reconhecimento e a gente meio que se molda a essa gramática de uma forma ou de outra, né? É claro que isso não significa dizer que nós somos uma mera adaptação dessa gramática. Essa gramática, como o Honneth vai falar e eu vou tentar mostrar no livro, ela é porosa e flexível, ela é sempre cheia de frestas, cheias de rachaduras e porosidades que permitem com que a gente, a partir dela, e não contra ela, mas a partir dela, possa transformá-la, rompê-la, produzir outras formas de subjetivação e assim por diante. Então, o exemplo que eu sempre dou, né? Por que a gente não vê na rua pessoas vestidas de cavaleiro medieval? Não é porque as pessoas hoje não sentem vontade no seu ser de se vestirem de cavaleiros medieval. É porque há uma determinação social onde esse tipo de vestimenta, para a utilidade que ela tinha, não existe mais hoje. Então, as pessoas hoje usam outras coisas, com outras utilidades e com outras valorações. Então, a roupa de cavaleiro medieval talvez seja bem usada numa festa fantasia e coisas do tipo, né? Então, basicamente, é isso que eu vou tentar mostrar nesse primeiro capítulo, de maneira mais aprofundada, como a constituição do sujeito, ela parte de uma gramática social. Nunca é uma construção de um indivíduo isolado, que nasce como uma tábula rasa e a partir disso ele desdobra a sua essência. Mas ele já nasce com uma essência, entre aspas, eminentemente social e por isso determinada socialmente. A partir dela a gente pode mudar a sociedade, mudar essa gramática, rompê-la, mas a gente faz isso a partir dela. Basta lembrar a famosa frase de Marx quando ele diz: os homens fazem a história, mas não sob condições
que eles escolhem, mas sob condições que lhes são dadas. Ou seja, a gente muda, mas não sob condições que a gente escolheu, mas sob condições que já existiam, né? É mais ou menos isso que a gente está falando de um ponto de vista também da subjetividade. Ela funciona de uma maneira muito similar, né? E Honneth vai explicar, e eu vou tentar traduzir isso um pouco no primeiro capítulo. No segundo capítulo, falando da nova gramática do capitalismo, a gente precisa entender que, a gramática que nós vivemos, ela é uma gramática determinada pela forma de vida do capital. E aí vem um ponto, né? Marx vai dizer lá na ideologia alemã que o capitalismo ele é um modo de produção, mas ele não é somente um modo de produção. Ele é um modo de produção, mas ele é um modo de vida. Ele também diz como nós vivemos, como nós experienciamos a vida, a cultura, a linguagem, os vínculos uns com os outros, como nós experienciamos nosso próprio corpo, como nós nos entendemos como sujeito, a partir da lógica do indivíduo, da propriedade e assim por diante. Então o capitalismo ele é também uma forma de vida, um molde de subjetividade, um certo horizonte de possibilidade de subjetivação. Para usar a linguagem de Foucault, um modo de subjetivação, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. Dito isso, o capitalismo ele é um objeto de estudo muito complexo, porque, ainda que ele seja o mesmo da época de Marx até hoje, ou seja, da época de Marx até hoje, ainda vivemos sob o capitalismo, isso não significa que da época de Marx até hoje o capitalismo ainda seja o mesmo, né? Então, isso traz um desafio pra gente, que, por exemplo, a Rael Yeg e a Nancy Fraser vão falar no seu livro Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica, né, da Boitempo. Elas vão falar assim, existe um desafio que é, primeiro, apontar o que são elementos que caracterizam o capitalismo como capitalismo independente de suas transformações, e elementos que fazem que, mesmo alterando, mantenham o capitalismo, mas não significa que o capitalismo é o mesmo. Ele permite uma alteração. Então, dito isso, o capitalismo muda, ainda que mantenha alguma estrutura. E atentar o que permanece e o que muda é fundamental. Isso significa dizer que o capitalismo muda. E, portanto, se o capitalismo muda, as formas como a gente vai lidar com os problemas que o capitalismo produz também tem que ser transformadas. A gente tem que ter perguntas novas para um problema novo e, com isso, uma resposta nova para novos problemas. Então, quando eu aponto uma nova gramática do capitalismo, eu tento fazer um recorte entre duas fases do capitalismo. Um capitalismo industrial disciplinar, eu vou fazer essa intersecção entre Marx e Foucault, né, para desespero de alguns marxistas e de alguns Foucaultianos, né? Esse capitalismo industrial disciplinar e um capitalismo do desempenho, do psicopoder, por assim dizer. Então, por um lado, a gente tem esse capitalismo industrial disciplinar baseado numa forte ética protestante de abdicar dos meus prazeres, abdicar da minha felicidade, etc., para uma vida econômica, de segurança financeira, para que eu possa colher mais na frente algo, né? E isso também significa dizer que o capitalismo industrial, e a gente tem talvez a imagem mais bem acabada disso no filme de Chaplin, né? Tempos Modernos, onde ele tá lá fazendo o mesmo gesto. O capitalismo industrial, ele precisava de um certo tipo de mão de obra. Uma mão de obra disciplinada, ou seja, a máquina enquanto regente, como diz Marx, né? Enquanto esse maestro do movimento fabril e do corpo do trabalhador, versus um trabalhador que apenas segue os comandos da máquina. Não é o trabalhador que comanda a máquina, é a máquina que comanda o trabalhador, tanto em ritmo como em gesto. E para isso você precisa ter um corpo, um tipo de trabalhador específico que esteja treinado para isso. Por isso que Henry Ford, vai dizer que o trabalhador ideal é um macaco adestrado. Então, dito isso, você precisa ter um conjunto de tecnologias médicas, psiquiátricas, pedagógicas, psicopolíticas, psicológicas e etc., para moldarem o trabalhador para aceitar esse tipo de demanda, porque há um cálculo no capital muito importante, que é
aumentar ao máximo a produtividade e a exploração do trabalhador, a exploração econômica do trabalhador, diminuindo o custo político dessa alta exploração. Então você precisa criar tecnologias que, ao mesmo tempo que façam tecnologias no sentido literal, máquinas, etc., né, tecnologias que aumentem a performance do trabalhador enquanto corpo usável para acumulação de capital, por um lado, e isso em paralelo de uma diminuição do risco político da percepção dessa exploração. Então você precisa criar um olhar do trabalhador para que ele olhe aquela situação e não a enxergue enquanto uma exploração. Então cria-se um processo de subjetivação para naturalizar esse tipo de coisa. Então a sociedade disciplinar, ela pensa o mundo como um lugar de obediência, de lugares hierárquicos muito bem estabelecidos, de posições sociais muito bem colocadas, o homem provedor, a mulher dona de casa, ou que tem 2, 3, né? Um emprego de noite cuidando da casa, cuidando dos filhos e assim por diante. Cada pessoa tem uma função e obedece piamente essa função, sem questionar, né? Talvez o exemplo disso seja o romance Bartleby, né? E Bartleby sempre diz, eu preferiria não, mas faz, né? E isso dá um bug no sistema, por assim dizer, né? Então, essa obediência a um sistema, ainda que ele seja exploratório, né? Mas isso se transforma, porque o tipo psíquico de subjetividade criada nesse capitalismo industrial disciplinar é uma subjetividade que vê o que é externo muito claramente como uma exploração, né? Ele obedece, ainda que com uma certa pulsão de desobediência, tanto que o conflito psíquico, se você vê, por exemplo, na história da psicanálise, o conflito psíquico vai ser estabelecido entre o eu que deseja versus a lei social que não me permite realizar aquilo que eu desejo. Então, esse é o conflito psíquico que se estabelece, por exemplo, nas grandes neuroses, histeria, neurose obsessiva e assim por diante. Há uma mudança fundamental, então, para a gente explicar como o mundo saiu de uma época das neuroses para a época das depressões, das ansiedades e do cansaço, né? A gente explica isso, então, entendendo que a forma como nós narramos o nosso sofrimento também é, como a gente falou no primeiro capítulo, permeada por uma certa gramática do reconhecimento. A gente narra nosso sofrimento, e o sofrimento, diferente de uma amidalite, de uma doença puramente biológica, você não faz um exame de vista, né, um exame de imagem, e detecta o sofrimento, né? A neurociência até tenta, e eu trago um autor da neurociência para justificar esse meu argumento, para mostrar que ainda que existam problemas neuroquímicos, eles não explicam, não fundamentam a forma como as pessoas narram o sofrimento. A narrativa do sofrimento ela é eminentemente social. Porque a gente fala, a gente precisa que aquilo que a gente fala seja reconhecido pelo outro, seja validado pelo outro enquanto reconhecimento, enquanto sofrimento. E para isso, a gente precisa adequar essa narrativa a uma certa gramática do que socialmente nós entendemos por sofrimento. Então, dito isso, você vê, por exemplo, o quanto os sintomas de neurose obsessiva, de histeria, tinham a ver com essa disputa entre lei e ordem, né? entre a lei e o desejo. A era das depressões, ela traz um outro mundo, né? Você tem, por exemplo, 3 mudanças fundamentais desse capitalismo que a gente descreveu, né? Uma mudança no mundo da política, né? Então você vê, por exemplo, o surgimento dos regimes neoliberais, com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan, com a deteriorização do estado de bem-estar social, ou da promessa do estado de bem-estar social em alguns lugares que não tiveram nem isso. Enfim, mas havia uma promessa que também foi deteriorada e assim por diante. Ou seja, isso tudo para criar um terreno social de uma luta de todos contra todos, onde caso você perca, você é eliminado do jogo, sendo legado à exclusão social. E aí não cabe mais ao Estado ser, por exemplo, o que Margaret Thatcher falava, um Estado babysitter, que vai cuidar de você, que vai dar assistência
social, seguridade social. Então, trate de ser uma pessoa competitiva nesse mundo ultra competitivo, concorrencial e de risco. Isso por quê? Porque há um segundo processo, que é o processo de reestruturação do mundo do trabalho, que impôs, dentro de uma crise econômica violentíssima nos anos 60 e 70, trouxe uma necessidade de reestruturação do mundo do trabalho, porque os níveis de acumulação de capital estavam estagnados e em depressão. E aí, em depressão, guardem esse nome. E aí, o que é que acontece? É preciso, portanto, então, mudar as formas que se trabalha para um trabalho mecânico, onde o trabalhador faz o mesmo papel, o mesmo serviço, trabalha na mesma empresa, faz o mesmo gesto e assim por diante. Para um trabalho com muito mais tecnologia, trabalhadores muito mais especializados, mas que fazem mais de uma função, que são flexíveis, que trabalham sob demanda e não mais todo dia, etc. Vem novas formatações do trabalho, como os trabalhos uberizados, os contratos de 0 hora e assim por diante, né? A precarização do trabalho, a uberização do trabalho e coisas do tipo, onde basicamente você está sob demanda e depende de você, seja numa empresa ou seja autonomamente, para que você permaneça na concorrência. Porque caso você perca essa concorrência, uma massa de trabalhadores que estão concorrendo podem tomar o seu trabalho. E claro, sempre houve essa função do exército de reserva, mas agora esse exército de reserva ele é muito mais ampliado, porque é uma massa de pessoas uberizadas, precarizadas e assim por diante. E um terceiro ponto é um ponto cultural, ou seja, os questionamentos à sociedade disciplinar que são válidos, né, dessas instituições, muito comum no maio de 68, questionamento dos costumes, dos lugares sociais, da hierarquia, das instituições disciplinares como manicômios, presídios e assim por diante, que marcou tanto, né, a filosofia de Foucault. Essa pauta foi facilmente capturada pelo neoliberalismo. Por quê? Porque a pauta pedia autenticidade. As pessoas queriam ter uma vida autêntica e um trabalho que as realizasse, né, que trouxesse felicidade e realizasse como pessoa. Então o que é que o neoliberalismo faz? Vamos acabar com tudo isso, só que da forma que Margaret Thatcher e Ronald Reagan fizeram. Ou seja, acabando o tecido social e fazendo com que as pessoas estejam largadas a si mesmo. E a única função do Estado agora é o Estado policial, de garantir o funcionamento da ordem do capital. E não mais o mínimo de seguridade social, né? Fora isso, há uma astúcia ideológica do neoliberalismo de dizer: agora vocês são livres, vocês podem ser o que quiser, o trabalho está aí para você se realizar como pessoa, vista a camisa da empresa. Se você estiver insatisfeito, procure o seu caminho, faça você mesmo. Seja feliz, nada é impossível. Então esses imperativos de felicidade, de gozo e de intensidade fez com que o trabalhador internalizasse não mais um paradigma da obediência, mas o paradigma de que agora se só depende de mim e eu preciso mostrar o tempo inteiro que eu sou o melhor e que eu sou eu mais do que todo mundo e que eu sou autêntico. Então eu estou sempre numa corrida infinita para acumular capital. E capital de diversos tipos. Capital educacional para concorrer no mercado de trabalho, de capacitação e etc. Capital afetivo para me relacionar com as pessoas. Capital cultural para me mostrar uma pessoa interessante. Capital estético para me mostrar uma pessoa bonita. Capital... Pense em qualquer tipo de capital pessoal, de networking, né? Enfim, sua imagem como um branding a ser gerido, né? De certa forma, toda essa linguagem empresarial adentra na vida subjetiva, criando não mais um sujeito disciplinado, mas o que o próprio Foucault, no final da vida, e infelizmente ele morre sem dar tempo de analisar mais profundamente, vai chamar de um sujeito empresário de si mesmo, né? E no Brasil a gente tem um exemplo muito bom disso, que é a revista Você S.A. Dito isso, né, o conflito psíquico que se instaura a partir de então é um conflito de intensidade. Eu só fiz até aqui, é só isso que eu posso fazer, então eu sou um fracassado.
Veja quantas pessoas fazem mais do que eu. E não importa se eu faço muito. Sempre há alguém que faz mais do que eu, que teve mais sucesso do que eu. Então eu só fiz até aqui, é só isso que eu posso fazer, então eu sou um fracassado. A procrastinação talvez seja um sintoma disso. Ou seja, você num dia de descanso poderia estar fazendo coisas produtivas, mas não, você está procrastinando e você se sente culpado. O afeto da culpa por ser uma pessoa fracassada, ou seja, está em depressão com o seu ideal criado, um conflito entre um eu idealizado e um eu real, né? Esse é o conflito que a depressão nos coloca e que a subjetividade contemporânea nos coloca. Por isso que num mundo onde você está sempre em alerta para ultrapassar as pessoas, onde o outro é visto, portanto, como um empresário que pode lhe vencer na concorrência ou um possível contato, você cria uma sociedade extremamente ansiosa, onde você está sempre correndo atrás, essa imagem que a gente usa, e por isso nós cansamos. E quando a gente de tanto correr percebe que nós fracassamos, vem a depressão. Mas como tudo isso entra no mundo da universidade? A universidade, aí vem o ponto que eu tento colocar, ela assimilou principalmente a partir dos anos 90 e 2000, nos governos FHC e Lula, né, principalmente o primeiro governo Lula, né, os dois governos FHC e o primeiro governo Lula, a universidade esteve presente dentro do que se chamou de uma reforma administrativa do Estado, que visava neoliberalizar a gestão pública. Então, veja, há muitas formas de tornar uma gestão neoliberal, mesmo que ela não seja privatizada. Esse é o ponto. Há várias formas de uma lógica empresarial ser colocada no funcionamento do Estado. Então, esse nome, por exemplo, governança, é um nome que surge na ascensão do neoliberalismo e a gente adota até hoje. Dito isso, as universidades entraram no modelo que é um modelo da concorrência neoliberal, cujo o coração da concorrência neoliberal para as instituições e para a governança pública, e eu estou falando especialmente das universidades públicas, é a avaliação. Então, num ponto, uma gestão da concorrência absoluta e do outro, a avaliação dessa concorrência para que os concorrentes avaliem-se entre si, né? Então, por um lado, por exemplo, nas universidades federais, as universidades que produzem mais, elas vão ter mais acesso a recursos e, portanto, há uma cobrança para que essa universidade continue produzindo mais. Os departamentos que produzem mais, eles vão ter mais recursos. O professor que produz mais vai ser mais bonificado e assim por diante. Produzindo tanto uma cobrança interna no sentido administrativo, como uma autocobrança entre professores e de professores para alunos, mestrandos, doutorandos e graduandos, para que haja um aumento da produtividade, para que haja um aumento do fundo do que é investido publicamente nas universidades. Então você cria um ambiente de conflito e de disputa permanente, cujo a moeda, né, a bolsa de valores do que é medido dessa produção, dessa produtividade em massa das universidades é o Lattes. O Lattes foi colocado, né, ele já existia, mas foi alçado a esse lugar onde você é o seu Lattes. Por exemplo, filósofos como Wittgenstein, eles teriam um Lattes vergonhoso. Ele não... provavelmente não passaria numa seleção, Wittgenstein. No entanto, Wittgenstein, você gostando ou não, concordando ou não, é um filósofo que mudou paradigmas na filosofia. Quantos filósofos que mudaram paradigmas na filosofia surgiram depois dessa ode produtivista? Acho que fica aí a questão, né? E se você é o seu Lattes e você, para conseguir melhora no seu salário como professor, conseguir como aluno graduando entrar no mestrado, conseguir se dar bem dentro do mestrado, conseguir ir para um doutorado, conseguir uma bolsa, conseguir uma premiação, conseguir um reconhecimento, depende de produtividade. Não precisa necessariamente, ainda que haja, mas não precisa que ninguém coloque uma arma na sua cabeça ou fique lhe obrigando ou lhe assediando, ainda que isso aconteça, o assédio, para que você produza o tempo inteiro. Porque caso você não queira produzir, você já está automaticamente eliminado. Então você cria uma lógica dentro da universidade que é a mesma lógica da eliminação
do trabalhador no mercado de trabalho. Se ele não se capacitar, se ele não estiver trabalhando, se ele não tiver experiência, se ele não tiver contatos, ele simplesmente é eliminado. Ninguém precisa obrigar ele a fazer isso. Ele vai fazer tudo isso porque senão ele morre de fome. Ele tá eliminado. Só que tudo isso aparece como um imperativo dele para ele mesmo. Porque essa é a gramática de reconhecimento. Se você produz, você se torna mais ser humano, mais reconhecível do que quem não produz. Se você consegue, se você tem sucesso, você é mais visto do que uma pessoa que não consegue e, portanto, vai ser invisibilizada, marginalizada. E a depressão nas universidades é tão grande, e aí vem o último capítulo, onde eu trago estatisticamente, e aí vocês podem analisar no capítulo, né, uma série de estatísticas que comprovam com dados o aumento e os indícios de aumento de sofrimento mental nas universidades brasileiras. Sejam elas, e por isso que eu faço o adendo, porque a pesquisa é muito mais voltada para as universidades federais, mas no adendo eu também coloco que isso também acontece nas universidades estaduais e nas universidades privadas de uma forma diferente, com outra lógica que caberia talvez um outro livro, uma outra análise. De toda forma, esse é mais ou menos o que eu tento trazer no livro. Nada, modestamente, nada muito original, mas muito mais como o sentido de um compilado e de trazer sintetizado algo que eu tive muita dificuldade de encontrar sintetizado. Então fica aí para você a dica de leitura: Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, o mal-estar nas universidades. Eu tentei trazer muito no livro filmes, obras de arte, tem muita coisa de arte, né? Exemplos com filmes, né? No final aqui vai ter muitos dados, né? Muitos dados estatísticos com as fontes e etc. Então, material que eu acredito, né, que seja útil para você que esteja estudando o ambiente universitário, para você que é universitário, para você que é pós-graduando, para você que é professor universitário, para você que até para você que só quer entender um pouco mais sobre a ascensão das depressões no mundo. Acho que ajuda muito e, modesta parte, ficou o melhor que eu pude fazer, e a Ruptura fez um trabalho magnífico. Vão lá no site da Ruptura que tá aqui embaixo, comprem um livro, leiam, critiquem, deem sua opinião, deixem aqui os comentários. É isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.